Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Você vai ver que desde 2023, propostas do Ministério da Agricultura para estruturar a gestão e o financiamento da Embrapa permanecem em grande parte inativas. Vamos dar uma volta pelo mercado da pecuária bovina de corte ou produção de carne. E vou conversar com Matheus Pereira, CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do atual cenário da soja e do milho. E vamos comentar também do mercado da soja exportação. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de uma das maiores empresas de pesquisas do mundo, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. A Embrapa, ela infelizmente encerrou 2024 com um déficit orçamentário de cerca de 200 milhões de reais e perspectivas pouquíssimo animadoras para 2025. A proposta inicial do governo federal, ainda em análise no Congresso Nacional, destina apenas 137 milhões e 400 mil reais para custeio de pesquisas, desenvolvimento e transferência de tecnologia, valor muito inferior à demanda estimada de 510 milhões de reais para manter os projetos em andamentos. Apesar de negociações, o orçamento previsto para este ano, 2025, deve alcançar no máximo 190 milhões e 600 mil reais, somando emendas individuais e ajustes no Congresso. Esse montante já é insuficiente para cobrir os custos operacionais da estatal, que conta com 43 unidades descentralizadas, 1.056 projetos em andamento. No ano passado, cortes no orçamento comprometeram pagamentos básicos como água, luz e segurança, além de inviabilizarem novos projetos de pesquisas, desenvolvimento e inovação. Segundo relatos de pesquisadores, muitos projetos foram paralisados e a busca por recursos externos tornou-se a única alternativa viável para dar continuidade às iniciativas. A destinação de 169 milhões de reais pelo novo PAC para modernização de laboratórios trouxe investimentos necessários, mas sem custeio associado, gerando novas dificuldades. Todo investimento precisa de custeio para funcionar. Sem isso, equipamentos e veículos tornam-se um peso adicional. Desde 2023, propostas elaboradas por um grupo de trabalho do Ministério da Agricultura para reestruturar a gestão e o financiamento da Embrapa permanecem em grande parte inativas. Iniciativas como o aumento na arrecadação de royalties enfrentam resistência e são vistas como insuficientes para resolver o déficit estrutural. A Embrapa também tem buscado ampliar a eficiência operacional por meio de medidas como instalação de usinas fotovoltaicas, compras coletivas e negociações para isenção de tributos estaduais e federais. No entanto, tais ações não suprem o déficit financeiro acumulado atualmente. 73% dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Embrapa são viabilizados com recursos captados externamente. A empresa está investindo no núcleo
de Inovação Tecnológica, o NIT, para facilitar a formação de parcerias e melhorar a gestão de projetos. Apesar dos esforços, a redução de 80% no orçamento discricionário ao longo da última década deixa claro que o financiamento público continua sendo a base para garantir a sustentabilidade da pesquisa agropecuária no Brasil. Sem recursos suficientes, a capacidade de atender demandas do setor produtivo e enfrentar desafios emergentes permanece simplesmente em risco. E agora vamos dar uma volta pelo mercado da pecuária bovina de corte ou produção de carne. O relatório mensal do Itaú BBA divulgou agora que o mercado pecuário de 2024 presenciou uma virada no ciclo, marcada pela explosão nos preços do boi gordo, desencadeada por fatores conjunturais e pela valorização da cria, mesmo com o processo de retenção de fêmeas ainda em estágio inicial. Essa mudança de forças deverá se intensificar em 2025, já que a menor oferta de crias deve sustentar as novas altas na reposição. No curto prazo, entretanto, a oferta sazonal tende a aumentar devido à melhoria das pastagens e o ciclo de descartes de fêmeas vazias, enquanto a demanda interna e externa reduzida no início do ano pode ajustar os preços temporariamente. O mercado futuro indica um cenário promissor, com a expectativa de alta de 27,5% na média anual dos preços do boi gordo em 2025, em comparação com o ano passado. Isso beneficiará os animais adquiridos no segundo semestre do ano passado, quando os custos estavam mais baixos, garantindo boas margens de lucro. No entanto, para confinamentos previstos nos próximos meses, os bois magros adquiridos após novembro enfrentaram custos significativamente mais altos, o que exigirá um mercado aquecido para assegurar resultados positivos. A gestão de risco de preços será fundamental, especialmente para entregas no primeiro semestre, período marcado pela safra. O cenário mundial reforça as perspectivas de valorização. Segundo o SDA, a produção mundial de carne bovina deverá recuar em 2025, com os maiores produtores, Estados Unidos, Brasil, União Europeia, China, reduzindo a sua oferta. Lá nos Estados Unidos, a queda será de aproximadamente 4%, ou seja, 487 mil toneladas, enquanto no Brasil a redução estimada está na casa de 0,8%, 100 mil toneladas. Esse número ele é modesto, considerando o impacto esperado da retenção de fêmeas, que tende a se intensificar ao longo do ano. Mesmo com desafios previstos, como a demanda inicial enfraquecida e os custos elevados para alguns confinamentos, o mercado pecuário brasileiro segue competitivo e bem posicionado. O fortalecimento das exportações e a retenção estratégica de oferta no mercado interno devem garantir o cenário de alta nos preços e boa rentabilidade para os produtores ao longo de 2025. E agora vamos comentar um pouco do mercado da soja exportação. A China importou a maior quantidade de soja da história em 2024, enquanto compradores preocupados com as crescentes tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China se apressaram para garantir estoques dos Estados Unidos antes da posse do presidente eleito Donald Trump. Segundo informações da agência Reuters, o maior comprador mundial da oleaginosa importou 105 milhões de toneladas de soja no ano passado, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior,
de acordo com dados alfandegários divulgados. Os volumes recordes de importação anual foram impulsionados pela queda nos preços da soja na Bolsa de Chicago no ano passado e fortes margens de esmagamento e preparações dos compradores devido às preocupações com uma guerra comercial. Pelo menos é o que aponta Rosa Wang. Ela é analista da consultoria agropecuária JCI com sede em Xangai. Em dezembro, as chegadas caíram 0,2% para 7,9 milhões de toneladas, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Segundo cálculos da Reuters, com base nos dados alfandegários, o volume ficou abaixo das estimativas dos analistas, que apontavam cerca de 8,2 milhões de toneladas a serem adquiridas, marcando o menor volume em 4 anos. Isso pode ser devido à velocidade no processo de liberação alfandegária. Nos últimos meses do ano passado, os compradores chineses importaram volumes maiores do que o usual de soja dos Estados Unidos, apesar das alternativas brasileiras mais baratas como forma de se proteger contra uma possível guerra comercial entre Pequim e Washington, durante a presidência de Trump. O novo presidente assume o cargo dia 20 de janeiro e prometeu tarifas de até 60% sobre produtos chineses, medidas que, segundo analistas, podem prejudicar o comércio internacional, elevar os custos e provocar retaliações. E agora vamos comentar da economia aqui no Brasil, que tem preocupado muito o setor produtivo e também o consumidor, que é quem paga a conta. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e apontam que a inflação oficial do Brasil fechou 2024 em 4,83%, acima do limite máximo da meta estipulada pelo governo federal. Em 2023, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, havia ficado em 4,6%. A meta de inflação do governo para 2024 foi de 3%, com tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Ou seja, o IPCA do ano ficou 0,33% para cima. E esse resultado do ano passado é o mais alto desde 2022, 5,79%. O IBGE apura o comportamento de preço de 377 produtos e serviços ao longo de 2024. O grupo alimentos e bebidas foi o que mais pressionou o bolso dos brasileiros, alta de 7,6%. Segundo o gerente de pesquisa do IBGE, Fernando Gonçalves, a subida no preço dos alimentos se explica por causa da influência das condições climáticas adversas em vários períodos do ano e em diferentes localidades do país. Em seguida, as maiores pressões vieram dos grupos saúde e cuidados pessoais, 6,09%, e transportes, 3,3%. Junto, esses três grupos, alimentos, serviços e bebidas, responderam por cerca de 65% da inflação do ano passado. O produto que mais pressionou o custo de vida do brasileiro foi a gasolina, que subiu 9,7%. Em seguida vieram plano de saúde, alta de 7,8%, e a refeição fora de casa, que ficou em 5,7% mais cara. E depois do intervalo eu vou conversar com Matheus Pereira, CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do atual cenário da soja e também do milho. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar da nota fiscal eletrônica. Inclusive, esse assunto já tem uns
4 anos que a gente falou sobre ele. E a partir agora de 2025, a emissão da nota fiscal eletrônica NFE será obrigatória para produtores rurais em todo o país, substituindo a nota fiscal de papel. A nota fiscal eletrônica ela é registrada digitalmente, o que proporciona uma maior transparência, segurança e controle nas transações comerciais. Além disso, a partir dessa mudança, será possível calcular o recolhimento de eventuais tributos de forma mais eficiente. Entretanto, a obrigatoriedade será implementada de forma gradual. Produtores que, em 2023 ou 2024, tiverem receita bruta superior a R$ 360 mil em atividades rurais, deverão adotar a nota fiscal eletrônica já em fevereiro desse ano, agora no próximo mês. Para os demais, o prazo será de até janeiro de 2026. O uso de notas fiscais modelo 4 será proibido. A mudança visa também garantir o acesso de produtores a benefícios como crédito rural, programas de compra governamentais e, futuramente, aposentadoria especial. Bom, depois dessa notícia, eu vou conversar com o Matheus Pereira. O Matheus é o CEO da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do milho, vamos falar da soja, porque a maioria dos produtores está preocupada com a situação, principalmente com o preço. Vendo, não vendo, seguro, o que eu faço? Uma coisa nós vamos deixar muito bem clara: ninguém tem bola de cristal. Ninguém. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente, de maneira geral, existe muito chute e tem hora que acerta. Bom dia, Matheus, tudo bem? Bom dia, Antônio, todos estão nos assistindo. É isso aí, o mercado não tem futurologia. A gente vai estudando, vai entendendo as variáveis atuais, projetando no curto, médio e longo prazo. E agora o que mais se fala, né, é essa safra brasileira de verão, 24, 25, que vinha com a percepção de uma safra saudável, cheia, condição regular de clima, chuva saudável, e agora vem criando uma percepção que não vai ser tão bom quanto era esperado. Aqui no centro do país, excesso de chuvas. Tempo muito nublado evita a incidência solar. Já no centro-sul do país e no extremo sul do nosso Brasil, a falta das águas e o calor excessivo. Aquela percepção de uma safra cheia vem sendo desconstruída por agora, Antônio. Bom, e se isso tudo está acontecendo no nosso país, significa dizer que a gente vai ter menos grão no mercado. Aí a turma fala assim, nossa, então o preço vai subir? Cuidado, excesso de chuva não significa safra cheia. Pelo contrário, pode prejudicar também. Nós não sabemos até quando vai chover. Os mapas climáticos que a Pátria divulga e que o TV Agro também ajuda a divulgar isso aí, mostram que vem muita água pela frente. E isso pode prejudicar as lavouras que já estão em fase de colheita, né? Exatamente, Antônio. Assim, temos a maior área semeada de soja verão no Brasil agora em 25. Porém, nessa retinha final agora de colheita, de ciclo safra, né, a gente vem enfrentando essas adversidades, né? Aqui na região central, Mato Grosso, Goiás, parte do sul Tocantins, oeste da Bahia, as chuvas são incessantes, né? Soja aí já pré-maturação, soja já maturada, já pronta para colheita e não consegue ser retirada do campo. Então, os excessos, né, eles nunca são favoráveis. Nem o excesso de chuva é favorável, nem o excesso de sol é favorável. Para a lavoura andar bem, é sempre o ideal, o equilíbrio, né, desses fatores climáticos. E agora a gente não tem equilíbrio, o que vem reduzindo a oferta total de grãos, tanto de soja quanto de milho de verão, Antônio. E você que está nos acompanhando, você que tem boi, você que tem soja, que tem milho, com toda franqueza, eu acho que você deveria sim olhar mais para o mercado e entrar em contato com o pessoal da Pátria e fazer uma simulação gratuita. Matheus, o Cristiano, conversar lá com qualquer técnico lá. Ele pode fazer uma simulação para travar sua soja ou travar seu milho. Porque lá no fundo,
o Trump está assumindo, a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado, a China já comprou muita coisa, está com estoque muito cheio, e o mercado, ele é soberano, é ele quem manda e nós não sabemos o que vai acontecer. A gente faz projeções baseadas em números. Agora, seria muito interessante você que plantou ver esse travamento do seu produto, se der prejuízo, pelo menos para ser menor do que está se imaginando, né, Matheus? Exatamente, porque apesar dos problemas de safra, né, Antônio, ainda assim o Brasil como um todo tem uma projeção de uma safra muito grande. Muito grande. Apesar das quebras já consolidadas no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, ainda assim existem, né, campos aqui na região central, como Mato Grosso, oeste da Bahia, Goiás, Tocantins, onde que apesar dos excessos pluviométricos, a qualidade de lavoura mediana é muito elevada. Então, a produção total de soja e milho, apesar das quebras, ainda é uma produção ali regular, grande como um todo, né? Ainda superior ao ano passado, quando no ano passado vivíamos sim, né, nessa mesma época do ano, uma catástrofe produtiva aqui na região central brasileira, Antônio. Então a gente dá um aviso, pede aos produtores, como nós falamos ano retrasado, ano passado, trava sua soja, procure informação. E tinha gente até, eu vou falar de novo, você já falou demais disso, ficou até chato. Pois é, aí a pancada foi feia. Muita gente quebrou, está em situação difícil. Então, para que isso não aconteça agora, bata um papo, liga lá para o pessoal, conversa, pergunta como é que está a safra lá nos Estados Unidos. Eles estão até querendo plantar menos agora, na próxima, né, que vai começar daqui uns dias. Exatamente, né? A cultura da soja norte-americana é uma cultura muito dependente da exportação. Sim. E o Trump entrando agora na presidência, né, norte-americana, ela incentiva aquele sentimento protecionista, né, ufanista, nacionalista. O produtor típico norte-americano, ele tende a procurar culturas que são mais usadas dentro do próprio país, Sim. que é o caso do milho. Então é muito provável, né, por efeito político, que os produtores norte-americanos comecem a migrar cada vez mais para o cultivo do milho. Grande parte do milho é usado internamente no território norte-americano, enquanto que a soja tem a dependência da exportação, do consumo chinês, né, para vir buscar aqui nas Américas. E a gente sabe, quando a gente fala de Trump, a gente sempre lembra daquele conflito que ele tem com os chineses e aquela rixa que ele tem, né, com a gigante asiática, por ter aquele crescimento mais acelerado economicamente ano a ano. E pode ter certeza absoluta, não vai ser diferente no mandato dele. Não vai, ele já falou, ele vai taxar, ele é nacionalista mesmo, ele quer proteger a turma dele e ele está certo. Ele está certíssimo. Assim como ele já falou que vai taxar o Brasil. Exatamente. Então, seria interessante a gente ficar meio esperto, porque o cara, quando ele fala, ele cumpre. Exato. Ele não ameaça, não. Ele simplesmente cumpre. E eu tenho certeza absoluta que ele não vai cutucar a onça com vara curta. Ele vai partir para cima da onça como ele sempre fez. Então, mais uma vez, procure informações. O mercado ele é volátil, ao mesmo tempo que está, já não está mais. E principalmente soja, milho e boi. Existem mudanças vindo por aí, principalmente geopolíticas, que a gente sempre fica em dúvida, né, do que vai acontecer. Exato, Antônio. A gente às vezes acha que os Estados Unidos, né, por não ser o nosso principal consumidor de commodities totais, pode não trazer efeito nocivo ao nosso mercado. Só que grande parte dos atravessadores do mercado, que são as trades, né, que pega a nossa soja, pega o nosso milho, pega o nosso boi e leva para o outro lado do planeta, grande parte deles são americanos. Então a gente tem que estar sempre muito atento ao que acontece no território estadunidense. Matheus, queira ou não, eles mexem. Exatamente. Entrando ou não entrando, tem quem entra para eles. Bom, Matheus, você me falou que queria mandar um abraço para quem que é? Para minha madrinha Santinha, meu tio Mauro, lá de São Domingos dos Olhos d'Água. Antônio, assiste seus programas religiosamente. E, estou fazendo um convite aqui ao vivo para todos nessa manhãzinha. Antônio está convidado para comer a nossa pamonhada lá tradicional da madrinha Santinha e meu tio Mauro na próxima edição. Puxa vida, muito obrigado mesmo. E se tudo der certo, a gente vai, pode ter certeza absoluta. Bom, e para finalizar, você que está nos acompanhando, se quiser entrar em contato com o pessoal da Pátria, está aí, liga para o telefone 629-9574-9280, 99574-9280, www.patria.agr.br.
Mateus, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vamos torcer para as coisas darem certo e até o próximo. Um abraço a ti e a todos. Fiquem com Deus. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.